Boa tarde então a todos. Eu, antes de mais, gostava também de agradecer o convite para vir dar uma aula aqui no mestrado de Bioenergia da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. Eu sou da Faculdade de Ciências, mas da Universidade de Lisboa, e dou aulas no mestrado em Engenharia da Energia e Ambiente e no doutoramento de Sistemas Sustentáveis de Energia. Eu vou-vos então falar da sustentabilidade da bioenergia no mundo. E antes de me focar na sustentabilidade, eu vou rever alguns conceitos. Portanto, o que é isto da bioenergia antes de começar a falar da sua sustentabilidade? De facto, a bioenergia é a energia obtida da combustão, da queima, de compostos obtidos da transformação de biomassa, sendo que a biomassa é uma matéria orgânica que é reposta num curto espaço de tempo. Portanto, ao contrário dos combustíveis fósseis que demoram milhões de anos a ser repostos, esta biomassa repõe-se num espaço de semanas, meses ou anos. E estamos a falar então destes compostos com ligações químicas. Estas ligações químicas têm energia e, ao serem queimados, libertam a energia. Temos aqui o caso do etanol, que ao ser queimado liberta cerca de 22 megajoules de energia por litro, e temos aqui o biodiesel, que ao ser queimado, ao quebrar estas ligações químicas, liberta cerca de 35 megajoules por litro de energia. Portanto, isto é bioenergia. Claro que a bioenergia serve para quê? A bioenergia serve para produzir calor, gerar eletricidade ou gerar energia mecânica, portanto, energia cinética, energia de propulsão ao nível dos transportes. Tenho aqui algum exemplo. Por exemplo, esta biomassa pode ser utilizada para produzir calor em forma natural, digamos assim, ou em forma de pellets, e aqui produção de calor para aquecimento nas casas, bioenergia, na forma de calor. Temos aqui outro exemplo, que é as nossas águas residuais serem tratadas numa ETAR e depois, num digestor, o biogás produzido, que é maioritariamente constituído por metano e CO2, mas metano, já sabem que o equivalente ao gás natural que também tem na sua composição uma maior quantidade de metano, pode ser também queimado, agora de várias formas, pode ser queimado esse biogás para produzir calor para aquecer água num ciclo de Rankine e produzir energia elétrica, pode ser queimado numa turbina a gás e, neste caso, vai também produzir energia elétrica e, eventualmente, calor, e aqui também, num motor de combustão interna, vai ser queimado, vai libertar grande parte da sua energia em forma de calor e uma menor parte em forma de energia elétrica. Portanto, mais uma vez, bioenergia para calor e eletricidade. Depois temos aqui outro exemplo, que é, por exemplo, os óleos alimentares usados, que ao serem transformados em metilésteres, biodiesel, podem ser misturados com gasóleo e serem combustíveis líquidos para serem queimados, lá está, nos transportes e produzir energia mecânica para nos movimentarmos, quer passageiros, quer movimento de mercadorias. Portanto, a bioenergia ou é sólida, ou é gasosa, como eu falei do biogás, ou líquida, e eu vou-me focar mais nesta apresentação na parte líquida, no biodiesel e no bioetanol. Estes biocombustíveis, o biodiesel, o bioetanol, são muitas vezes classificados em primeira geração, segunda geração, terceira geração. Primeira geração quer dizer que provém desta biomassa de origem na agricultura. E, portanto, naturalmente, a agricultura compete com a comida. Segunda geração, já estamos a falar dos restos dessa agricultura, portanto, os lignocelulósicos, ou então resíduos, por exemplo, que já não são utilizados. Aquelas águas residuais, os restos de óleo, são classificados aqui nesta segunda geração. E depois temos uma terceira geração, que são as algas e os micro-organismos.
para percebermos porque é que estamos aqui a falar de bioenergia e de sustentabilidade, de facto, temos aqui o consumo mundial desta biomassa, esta parte verde que vocês veem, desde 2000 a 2017, de facto, ela tem uma fatia significativa no nosso consumo energético, cerca de 13%. Portanto, e se repararem da fatia das renováveis, é uma grande parte dessa fatia das renováveis. Isto em 2017. Temos também aqui esta parte da biomassa, continua a ser a verde, agora distribuída pelos continentes, e de facto ela é consumida em todos os continentes, nomeadamente na Ásia e na África, por causa da parte sólida, da queima de biomassa sólida, e na Europa nas Américas ao nível dos biocombustíveis. Eles têm muito bioetanol nos transportes, e a Europa tem também aqui, sobretudo na geração de eletricidade. Se repararmos então nessa geração de eletricidade, em 2017 temos então aqui as renováveis e a fatia da biomassa, portanto 9% da biomassa para a produção de eletricidade, 9% é uma fatia considerável. Depois, calor, temos aqui que a maior parte das renováveis é biomassa, de facto, para a geração de calor. Nos transportes, 73% da bioenergia vem dos biocombustíveis, das energias renováveis vem dos biocombustíveis. De facto, esta grande fatia dos biocombustíveis é bastante notória no Brasil, com o etanol a partir de cana-de-açúcar, e na América, nos Estados Unidos da América, com o milho a produzir biocombustíveis, bioetanol. E, portanto, se virem aqui nos transportes, os biocombustíveis, portanto, a evolução da produção dos biocombustíveis, de facto, tem sofrido aqui um grande aumento, e estamos aqui em 2017 com uma grande fatia de bioetanol, depois biodiesel e outros biocombustíveis, como, por exemplo, o HVO. Depois, produção de energia. Lá temos aqui os combustíveis. Dentro da bioenergia, os biocombustíveis representam 7% e são, de facto, maioritariamente utilizados neste momento nos transportes. E é interessante verificar aqui o que eu estava a dizer há bocado, que é nas Américas esta fatia verde dos combustíveis líquidos deve-se ao etanol, essencialmente usado nos transportes. Ora, isto era o que temos até agora, de 2000 a 2017, e para o futuro, de facto, em 2050, o que se prevê, em termos de calor, geração de energia elétrica e transportes, se olharmos aqui para a fatia dos transportes, temos aqui os biocombustíveis e hidrogênio em 2050. Portanto, temos aqui uma grande contribuição dos tais biocombustíveis. Se olharmos aqui para o calor, também temos aqui biocombustíveis. Se olharmos para a eletricidade, também temos aqui esta fatia do biomass power. Portanto, é expectável que, de facto, a bioenergia não vai desaparecer. Portanto, ela veio para ficar e vai ter, ao nível dos transportes, uma grande contribuição. Por isso é que eu me vou focar nos transportes e nos biocombustíveis líquidos. E agora sim vou olhar para a sustentabilidade. A sustentabilidade, tipicamente, em qualquer área, tem 3 dimensões. Portanto, uma dimensão económica, uma dimensão social e uma dimensão ambiental. A dimensão económica tem a ver com a tecnologia ser comercialmente viável, tem a ver com a energia ser affordable, quer dizer, poder ser comprada, usufruída por toda a gente, dar emprego. Portanto, essa tecnologia tem que dar emprego, tem que permitir que os cidadãos tenham uma energia mais limpa do ponto de vista ambiental, que não produza efeitos nocivos para a qualidade do ar, portanto, o ar que se respira. E agora vou passar aqui ao meu foco, a parte ambiental, a ação climática. Portanto, para além da melhor qualidade do ar, não prejudicar a biodiversidade, o solo, as águas, não contaminar águas que depois vão ser
necessárias para o nosso consumo, tem também que ter uma ação benéfica em termos climáticos. Ou seja, se eu tiver a olhar para os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, eu vou-me focar aqui no objetivo número 13, Climate Action, ou seja, os gases com efeito estufa traduzidos em CO2 equivalente. Portanto, o meu foco vai ser transportes. Como é que é isto dos biocombustíveis versus os tais tradicionais gasolina, gasóleo, jet fuel pós-aviões, gasóleo colorido para os barcos? É assim, intuitivamente, normalmente as pessoas dizem, se é biocombustível é melhor porque é bio. Bioplástico é melhor porque é bio. Será que é assim ou não? É isso que eu vou tentar demonstrar aqui. Intuitivamente achamos que sim. Nesta dimensão ambiental, do ponto de vista do clima, deve ser melhor, de certeza, deve ser mais sustentável. Vamos ver. Portanto, já agora, 22% ao nível europeu, portanto, 22% das emissões dos gases com efeito de estufa têm origem no transporte. 32% do nosso consumo final de energia é no transporte, para nos deslocarmos, para as mercadorias se deslocarem, e 94% dessa energia tipicamente vem de combustíveis fósseis. Gasolina, gasóleo, o tal querosene dos aviões. Portanto, a ideia aqui dos biocombustíveis é ver se de facto é uma alternativa mais sustentável aos combustíveis fósseis. E cuidado aqui com uma coisa que a Comissão Europeia está sempre a falar, que é as alterações do uso de solo. Já lá vamos. Reparem aqui o biocombustível, 5% em 2015 no transporte. Se forem uma estação de combustível abastecer com o vosso carro normal, já vêm lá, por exemplo, B10, já vem lá B10, quer dizer que tem 10% de biodiesel misturado no gasóleo que vocês põem no carro, e também já vem lá E5, 5% de etanol já é misturado na gasolina que consomem no vosso carro. O que é que acontece? A União Europeia criou uma diretiva em 2009, a Renewables Energy Directive, e que tem sofrido alterações, updates, e digamos que o último foi feito em 2019, sendo que em 2018 saiu, digamos, uma versão mais consistente da diretiva que tinha em conta melhor o uso do solo por parte dos biocombustíveis de primeira geração. Portanto, temos aqui 10 anos de história de uma diretiva e esta diretiva, entre outras coisas, pretende regular a quantidade de biocombustível no transporte. 10% em 2009 era a meta, em 2009 10% era a meta para 2020, em 2018 temos 14% de penetração de biocombustíveis na energia final consumida do setor dos transportes para 2030. Agora, eu só posso ter esta penetração de biocombustíveis e este aumento de penetração se eles forem considerados sustentáveis de acordo com esta diretiva. O que é que isto quer dizer? Que no máximo no mínimo, têm que permitir uma redução de 35% de gases com efeito de estufa relativamente ao seu equivalente fóssil, ou seja, gasolina, gasóleo. Sendo que em 2009 esse comparador para o combustível fóssil emitia 83,8 gramas de CO2 equivalente por megajoule consumido, gasolina, gasóleo, isto desde a extração do petróleo até à queima do combustível gasolina, gasóleo no carro, e temos aqui, portanto, eu no máximo, com os biocombustíveis, tenho que emitir 54,5 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Não pode ser mais, senão não é sustentável, deste ponto de vista climático. Agora, em 2018, portanto, os fatores que eu já vou explicar, que estão dentro das métricas, das fórmulas destes indicadores, foi atualizado e agora o comparador é 94 gramas de CO2 equivalente por megajoule, ou seja, esses tais 35% de redução, no máximo
eu posso emitir com os biocombustíveis 61 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Portanto, assim, só para perceber um bocadinho, eu sei que tem muitas letras aqui, mas só para perceber um bocadinho, portanto, temos aqui o target 10% de introdução de biocombustíveis para 2020, aqui atualizado a 14% para 2030. Agora, os combustíveis de primeira geração não podem ultrapassar 7% em 2020 e a partir daí não podem crescer mais. Os de primeira geração são aqueles que competem com comida, assim dito de uma forma simples. E depois, os países dentro da comunidade europeia que ainda não tenham atingido 2% de primeira geração, de penetração dos de primeira geração, ainda podem chegar aos 2%, mas não podem mais. E depois, esta revisão da diretiva, o que veio trazer é que veio dar espaço aos de segunda geração e terceira geração para crescer mais, desde que cumpram o critério de sustentabilidade. E, portanto, querem que eles aumentem até 2030 para uma penetração até de 3,5%. Portanto, só para perceber um bocadinho, que contas, portanto, o indicador é o CO2, gramas de CO2 equivalente por megajoule, mas que contas é que estão por trás deste número? Temos aqui o comparador fóssil, temos desde a extração do petróleo até a refinação e transporte, até à refinação, transporte até à estação de abastecimento e queima no carro. Portanto, isto tudo tem emissões de CO2 equivalente, e em que o CO2 equivalente é CO2, é N2O e é CH4. Agora, os materiais também têm emissões associadas, não são contabilizados na diretiva. Portanto, a regra de cálculo a nível europeu é os materiais saem fora daqui, materiais de construção dos carros, de construção da estação de abastecimento, de construção da maquinaria, de construção das instalações industriais. No caso do biocombustível, eu vou comparar de como vou considerar o cultivo, se for um de primeira geração, ou se for, por exemplo, óleo usado, não tem a parte do cultivo, só tem a parte de transporte, de recolha desse óleo usado, processamento até à estação de abastecimento e o transporte sempre incluído. E aqui a questão é, quando ele é utilizado no carro, eu vou contabilizar zero as suas emissões da queima. Porquê? Porque eu estou a assumir que o carbono absorvido, digamos assim, pelo biocombustível, vai ser libertado quando ele é queimado. E só contam as emissões que sobram, que são aquelas do transporte, da logística de transporte e de todo o processamento industrial. Portanto, desde a biomassa ser transformada nestes tais biodiesels, etanóis e afins, existe uma panóplia de processos, que podem ser termoquímicos ou bioquímicos, e de facto, como eles são processos diferentes, vão ter emissões de CO2 equivalente diferentes. E essas emissões vão ser contabilizadas. Temos aqui um exemplo de uma terceira geração que pode ser transformada em várias bioenergias de acordo com a sua via de transformação, de acordo com os seus processos utilizados na transformação. E, de facto, vai ter diferentes emissões associadas. Já agora, o processo, porque eu depois vou focar-me aqui, esta transesterificação é o processo de transformar um óleo num biodiesel e é um processo químico. O FAM já agora tem a ver com Fat Acid Methyl Esters, ok? Só porque a diretiva fala neste termo. E, portanto, qualquer via destas de produção vai ter uma energia, portanto, o produto vai ter um poder calorífico. Quando é queimado, vai libertar energia, que era aquilo que eu estava a dizer que era bioenergia. Portanto, quando queimado, liberta energia. Agora, este indicador que eu estava a falar, já falei dos 35% de redução mínima que o biocombustível tem que cumprir. Temos uma métrica, que é assim um comboio, mas que eu vou explicar assim simplificadamente, que é as emissões de quê? Vou agora aqui explicar. Isto é a métrica utilizada que está por trás na diretiva. Temos as emissões, então,
relativas à extração e cultivo dos materiais, temos as emissões relacionadas com o uso do solo, porque o solo também tem um estoque de carbono. Se eu vou mexer no solo, vou alterar esse estoque de carbono. Depois tenho aqui, então, as emissões do processamento, da parte industrial, as de transporte, aqui neste termo, as do uso, que no caso da bioenergia é zero, e não no caso do diesel e da gasolina, e depois temos aqui uns créditos, se houver captura de carbono, boas práticas na agricultura, etc. Portanto, aqui o objetivo não é vocês ficarem a sair daqui a saber aplicar exatamente a forma, mas é para terem uma ideia do que é que está por trás. E, portanto, isto é o que eles consideram que é o vosso saving de greenhouse gas emissions, ou seja, vocês têm então aqui a emissão de CO2 equivalente, o tal CO2, M2O e CH4 do combustível fóssil, menos o da vossa bioenergia, a dividir pelo do combustível fóssil, vezes 100%, tem que dar mais do que 35%. Se não der, não pode ser considerado sustentável deste ponto de vista. Já agora, eu não sei, vocês devem saber, mas o 296 aqui quer dizer que isto é 296 vezes pior do que 1 kg de CO2, portanto, 1 kg de M2O será 296 vezes pior em termos de ação climática do que o CO2 e o CH4 23. Já agora, estes números que estão aqui, eu já vou mostrar, foram atualizados em 2018, eu já vou mostrar. Mais uma vez, só para terem atenção, porque se vocês forem ver estudos na literatura, alguns análises a biocombustíveis têm em conta os materiais associados ao transporte, às instalações industriais. Nesta diretiva não há materiais, ok? E só para perceber um bocadinho, na versão de 2009 havia esta história de alterações de carbono do uso direto do solo, isto é, se eu vou ocupar um pedaço de terra com a produção de biocombustível, se esse pedaço de terra antes tinha um certo tipo de vegetação, agora vai ter outro, vai ter naturalmente também um diferente impacto nas emissões de CO2. E isto é tido em conta na versão de 2019 da diretiva, e agora temos aqui um resumo de vários caminhos aqui para o biodiesel, aqui para o etanol, e o que é que vocês veem aqui? Se eu fizer o corte nos 35%, salta-me logo à vista que há 3 caminhos que saem fora. Portanto, há 3 caminhos aqui que não são considerados sustentáveis. Deste ponto de vista, portanto, este well to wheels quer dizer que é ao nível do transporte, desde o poço até às rodas, se quiserem, ou até ao propulsor dos barcos. E neste caso, temos o quê? Quais são os que saem logo fora? Biodiesel a partir de soja, biodiesel a partir de óleo de palma, e aqui temos o etanol de trigo. Portanto, logo à partida, fizeram o estudo e concluíram que estes tipicamente não cumprem os requisitos de sustentabilidade, não permitem reduzir no mínimo em 35% as emissões de gases com efeito de estufa. Depois, caminhando para as reduções, os que permitem reduzir 50% as emissões de CO2 equivalentes já são menos, e os que permitem reduzir 60% ainda são menos. Neste caso, se vocês virem, a linha dos 60%, só sobram estes aqui, que basicamente são resíduos de segunda geração. Portanto, os de primeira geração, tipicamente alguns ficam logo cortados no critério de sustentabilidade, e só depois, fazendo estes cortes de poupança de emissões de CO2, vamos parar aos de segunda geração. A atualização da diretiva veio também introduzir outra novidade, que é para além destas alterações diretas do uso do solo, eu também vou considerar as indiretas. O que é isto das indiretas? Imaginem, se eu tirar um pedaço de terra que era para cultivar alimento, para cultivar coisas para biocombustível, alguns no mundo vai ter que haver um pedaço extra de terra semelhante para compensar a comida que deixa de ser produzida, porque agora eu produzo biocombustível, assim dito de uma forma simplista. E agora, portanto, houve atualizações. Agora, a grande questão é a enorme incerteza que há em calcular este pedaço extra.
e as emissões associadas a esse pedaço extra de terra. De facto, quer para o biodiesel, para o etanol, os estudos têm aqui uma grande barra de variabilidade. E ainda mais, existem vários modelos de cálculo e cada modelo dá resultados com uma variabilidade diferente e isto é mais complexo, torna este processo de cálculo das emissões de CO2 equivalente mais complexo. De qualquer forma, agora vamos pensar outra vez nos 35%. Isto agora, primeira geração, óleo de palma, colza, soja, cana-de-açúcar, beterraba, trigo, está-me a faltar, farinha, maize, mas o que eu quero dizer é, estão aqui os 35%, estão a ver? Milho. Milho, exatamente, peço desculpa, obrigada Nuno. E temos aqui então, a parte cinzenta é aquela parte das alterações indiretas do uso de solo. Se contabilizarmos as partes cinzentas, daqui a pouco somos piores que o combustível fóssil, estão a compreender? Portanto, há aqui alguns caminhos que já ficam eliminados do critério de sustentabilidade. Se eu for para os 35%, então nem se fala, e se eu for para os 50%, portanto, primeira geração, se eu tiver em conta o uso, as alterações diretas e indiretas do uso do solo, eu não consigo cumprir o critério de sustentabilidade. Já agora, houve adaptações destes CO2 equivalentes de 2009 para 2018, o comparador fóssil também alterou o seu valor, este critério do uso de solo também mudou, e portanto o que é que nós observamos? Por exemplo, o sugarcane ethanol, etanol de cana-de-açúcar, que era 24 gramas de CO2 equivalente por megajoule, tipicamente, passou a ser um bocadinho mais. O biodiesel, apesar de ser um waste, por causa destas variações de alguns fatores que estão na fórmula, na métrica, também sofreu ligeira alteração. E, portanto, isto está publicado na diretiva, podem consultar, e tem lá os fatores indicativos, por exemplo, ao uso do solo. Não vou alongar muito sobre isto. O que eu queria agora era mostrar um exemplo mais prático de um caminho, que é então o óleo usado da alimentação, não é? O transporte, como é que a diretiva vê este caminho e como é que ela atribui as emissões? Transporte, já vamos ver o que é isto, até à refinação, digamos assim, para transformar o óleo usado em biodiesel, e depois o transporte até à estação de abastecimento, mistura antes e depois transporte até à estação de abastecimento. Esta diretiva o que diz é, então se é um resto de um processo, então não vamos contar as emissões que existiram antes de haver o resto, partimos do resto e vamos ver as emissões daí para a frente. E assim é. Portanto, o que é que assume a diretiva? Que 20% desse óleo usado vem fora da Europa, portanto é transportado numa distância de 100 km de caminhão, 7.000 km de barco, e portanto tem em conta estas emissões destas distâncias e destes meios de transporte. Depois chega à refinaria, biorrefinaria, se quiserem. Temos aqui os consumos, estão lá discriminados, consumo de eletricidade, portanto, qualquer processo precisa de eletricidade, calor, químicos, é tipo básico, e água. E portanto aqui temos, este é o consumo de eletricidade para produzir 1 megajoule do tal FAM, que eu disse há pouco, biodiesel. Gás natural é o que eles assumem para produzir calor, para aquecer água. Os químicos usados, químicos, catalisadores, tudo tem agora um impacto, ou seja, esta eletricidade, eles calculam as emissões de CO2 equivalente associadas a este consumo de energia. O gás natural também tem emissões de CO2 equivalente. Os químicos também tiveram que ser produzidos, eles também contam com isso. Ok? Portanto, eu vou mostrar aqui, já vou voltar aqui atrás. Portanto, cá temos o impacto dos químicos, portanto, por cada quilo de químico que eu consumo, tenho este impacto, e está lá especificado.
A eletricidade, eles assumem a média europeia para aquele cálculo que eles têm para saber se de facto estão à espera que haja sustentabilidade ou não neste caminho. E temos aqui estes fatores de emissão. Uma coisa interessante é que nesta diretiva, isto agora é uma terminologia de análise de ciclo de vida, mas a alocação das emissões é feita energeticamente. O que é que isto quer dizer? Que deste processo tenho aqui estes quatro coisas a sair. Tenho aqui o biodiesel, 1 megajoule, tenho bio-oil, que são restos, tenho glicerol e tenho sulfato de potássio. O que é que acontece? Este, coitado, não tem poder energético, não vou ser queimado, vai ser utilizado na agricultura, é como se não levasse com emissões nenhumas. Quem é responsável pelas emissões são estes que, de facto, podem ser queimados e produzir energia. E então, aquele que dá para produzir mais energia leva com mais emissões. Os que produzem menos energia levam com menos emissões. E é assim que a diretiva funciona. O que tem mais energia vai ser responsável, de facto, pela maior fatia desta nuvem preta que está aqui. Neste caso, emissões de CO2 equivalentes. Portanto, olhando aqui para a tal fórmula da métrica, neste caso em particular, eu não estou com cultivo, não estou com alterações do uso do solo, porque o óleo alimentar usado não tem nada disso, e eu só considero as emissões daí para a frente. Portanto, tenho aqui as emissões da produção, processos industrial e de todo o transporte, caminhão, de barco, e tenho aqui também, que se calhar as pessoas não sabem, mas a própria estação tem um consumo de eletricidade quando abastecemos o carro. E isso também é tido em conta aqui nestes cálculos, ok? Portanto, resumindo e concluindo, eu tenho aqui este caminho do FAME, estão a ver? E que diz que tipicamente é 14 gramas de CO2 equivalente por megajoule de FAME que eu uso. Qual é o tal saving, aquilo que me diz se é sustentável ou não deste ponto de vista? 83,2%. Portanto, eu estaria bem e poderia dizer que esta via de produção da bioenergia é sustentável neste ponto de vista e de acordo com esta diretiva europeia. Agora, eu estava a falar da Europa, mas os Estados Unidos também têm uma diretiva de biocombustíveis. Porquê que é diferente da europeia? Para já, em termos de transportes rodoviários, eles usam, por exemplo, ao nível do transporte de passageiros, eles usam muito mais gasolina e, portanto, tem muito mais etanol lá do que nós cá. Os europeus têm maior tradição de gasóleo. Digamos que em termos de transporte será, em termos de transporte ligeiro de passageiros, 60% gasóleo para 40% diesel, ok? Nos Estados Unidos é 100% gasolina, portanto é uma cultura diferente. Carros mais pesados e, portanto, eles têm uma diretiva de combustíveis alternativos diferente. Embora o processo de cálculo seja semelhante, já a alocação não é energética, portanto é outro tipo de alocação, ok? E aqui as percentagens de redução também são outras. Isto só para mostrar que a tendência nos Estados Unidos é eles têm que até 2022 ter 58% dos biocombustíveis a ser gerados por segunda e terceira geração, que é a tal situação que não compete com a alimentação, e tem que aumentar em 325% o uso de biocombustíveis. Okay? E se vocês virem aqui, o biodiesel de facto tem aqui uma expressão muito reduzida por causa disso, porque é um mercado diferente, usa menos biodiesel, usa menos diesel, essa tecnologia é menos usada. E portanto, em vez da alocação energética é um método de substituição e sempre usou os efeitos diretos e indiretos do uso do solo, ao contrário da diretiva europeia. Portanto, estão a ver que um biocombustível que é considerado sustentável na Europa pode não ser considerado sustentável nos Estados Unidos, porque a metodologia de cálculo não é igual. Eu não posso calcular de acordo com a diretiva europeia e fazer a comparação com o mercado americano.
Estão a perceber? Portanto, qual é a problemática disto em termos do transporte rodoviário? É que, de facto, o rodoviário, e com a percepção que existe, e de facto é mensurável, a degradação da qualidade do ar pelo transporte rodoviário, existe eu estou aqui a apresentar as normas europeias, mas também existem, e essencialmente começaram nos Estados Unidos, na Califórnia, em Los Angeles, esta percepção da degradação da qualidade do ar pelo transporte rodoviário, e a eliminação dos motores a combustão interna é quase que natural. E estas normas aqui na Europa já vai para a Euro 7, para o ano, e são tão apertadas do ponto de vista das emissões de NOx, portanto, e partículas, que o que se está a pensar é que de facto vai deixar de haver motores de combustão interna, o que significa que esta história dos biocombustíveis vai servir para a aviação e para o transporte marítimo, não deixa de servir para alguma coisa, ok? No caso dos biocombustíveis líquidos de transportes. Já agora, já existe a norma americana, já permite o uso de biocombustíveis ao nível da aviação, desde que até certos processos é que ele permite, e só misturado até 50% em volume no depósito, estão a perceber? No avião. Não pode ser 100% um avião a biocombustível, ainda não é permitido isso. Neste momento, não quer dizer que no futuro não se queira caminhar para esse sentido. Portanto, concluindo, depois desta conversa toda, bioenergia resulta da queima de compostos produzidos a partir da biomassa ou de restos, que são repostos numa escala de tempo rápida, semanas, meses, anos, serve para produzir calor e eletricidade e também para ser utilizado nos transportes. Em termos de sustentabilidade, eu foquei-me mais na parte ambiental, objetivo 13 do desenvolvimento sustentável, parte da ação climática, portanto, emissões de gases com efeito de estufa, CO2 equivalente, e de facto isto está em linha com o que se fala agora, transição energética, descarbonização, segurança do abastecimento da energia, apoio à comunidade agrícola e rural, redução da importação de petróleo, potencial de redução das emissões de gases com efeito de estufa. Esta história da transição energética, descarbonização. Agora, aquela intuição que nós temos, que eu até tinha aqui, se calhar não tinha, mas aquela intuição que nós temos, se calhar acaba a apresentação assim, de que de facto, porque por ser bio é melhor, cuidado. Portanto, eu já mostrei, ou tentei pelo menos mostrar, que não é fácil mostrar, pelo menos ao nível deste indicador de CO2 equivalente, que de facto é sustentável ou não. Depende de onde eu estou. Se eu estiver na Europa, se permitir pelo menos 35% de redução, de acordo com a metodologia de cálculo que eles dizem na diretiva, eu digo que é sustentável, deste ponto de vista. Se eu estiver na América, tenho que usar o critério deles de cálculo. Não é uma coisa straightforward, ok? É complexo. Depois, na literatura, portanto, há as diretivas europeia, americana, tem um método de cálculo bem explícito, ok? Tem fatores de conversão bem explícitos. Mas depois há toda a comunidade científica que faz análise de ciclo de vida e que também quer fazer este tipo de estudos, mas que não segue a regra da diretiva europeia ou da diretiva americana. O que significa que vamos encontrar para cada pathway, para cada via de produção de um biocombustível, etanol ou biodiesel, podemos encontrar uma variação muito grande de resultados em termos de gramas de CO2 equivalente por megajoule. É normal. Porquê? Porque o cálculo que está por trás não é igual e, portanto, não tem que dar o mesmo resultado. E, portanto, é complexo de eu dizer, olha, eu fiz um cálculo desta forma, consegui 35% de redução, é sustentável. Cuidado, porque eu tenho que seguir as diretivas para dizer isso. Ok? Uso de solo. Uns estudos utilizam as alterações do uso de solo, outras nem sequer fazem essa avaliação e, portanto, isto é tudo muito complicado de comparar. Portanto, já sabem que existem duas diretivas principais neste domínio, que explica exatamente como é que se faz os cálculos, quais são os fatores utilizados, etc. Também já sabem que se eu tiver em conta o uso do solo
se calhar os biocombustíveis não são, pelo menos os de primeira geração já não são sustentáveis. E agora sim, o tal slide que eu estava à procura. Portanto, intuitivamente diríamos que o biocombustível líquido é melhor. Normalmente as pessoas dizem assim, biocombustível é melhor. Cuidado! Eu já tentei mostrar que não se pode fazer uma afirmação desse tipo. Depende. Então, mas diga-me lá, esse biocombustível como é que foi produzido? Depois de eu fazer cálculos, eu fui-lhe dizer se é sustentável ou não do ponto de vista ambiental neste indicador de gases com efeito de estufa. CO2 equivalente